Boa noite mais uma vez aos irmãos, dando continuidade ao nosso estudo, breves esboços dos livros da Bíblia, os livros bíblicos. Hoje, Lamentações. Desde já, informo que quem quiser franquear a palavra, para fazer algum comentário, esteja à vontade. Se quiser fazer alguma pergunta também. Vamos lá. Lamentações. O livro de Lamentações contém a lamentação de Jeremias sobre Jerusalém. Outrora grande entre as nações, agora solitária e desolada. Lamentações, capítulo 1, verso 1. O Senhor tinha agido em justiça, mas entendeu o governo de Deus contra aquela cidade, só aprofundou a tristeza de Jeremias. Lamentações, capítulo 1, verso 18. Jeremias confessou o pecado da cidade como seu e se sentiu o que significava ser rejeitado por aqueles por quem chorava. Entre aspas. Vê, Senhor, e contempla, pois me tornei desprezível. Não vos comove isto a todos vós que passais pelo caminho? Atendei e vede se há dor como a minha dor, que veio sobre mim, com que me entristeceu o Senhor no dia do furor da sua ira. Lamentações, capítulo 1, versos 11 e 12. Em sua tristeza, vemos expressado algo da tristeza tão plenamente sentida pelo Cristo rejeitado. A retirada do templo e do altar, coisas necessárias para que o israelita se aproxime de Deus, trouxe grande angústia a Jeremias. Lamentações, capítulo 2, versos 6 e 7. Nos dois primeiros capítulos, Jerusalém é falada como o objeto da ira de Deus. No terceiro capítulo, Jeremias fala como aquele que carrega a aflição, uma posição típica de Cristo. Entre aspas, eu sou o homem que viu a aflição pela vara do seu furor. Lamentações, capítulo 3, verso 1. Os capítulos 1, 2 e 4 têm 22 versos, e cada versículo começa com as letras do alfabeto hebreu. Da mesma forma, o capítulo 3 tem 22 estrofes e 3 versos cada. O quinto capítulo, ao ter 22 versos, não é restringido por este arranjo, pois é uma oração. Com a confissão feita, Jeremias pôde levar aquilo que afligiu o povo a um Deus compassivo. Entre parênteses, Lamentações 3, 22 a 36. E imutável, Lamentações, capítulo 5, verso 19. O irmão quiser fazer algum comentário, o momento está aberto.
Algum irmão não gostaria de fazer um breve comentário sobre essa passagem entre aspas, Lamentações, capítulo, não, entre parênteses aqui, capítulo 1, 11, 12? Lamentações de Jeremias. Primeiro, 11, 12. Então, Senhor, me sobre este bem por este minha palavra se cumpra. Ok, eu vou dar uma estudada nessa parte depois. Ezequiel. A profecia de Ezequiel abrange todo o Israel. Entre aspas. E disse-me, filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, às nações rebeldes que se rebelaram contra mim. Eles e seus pais prevaricaram contra mim, até este mesmo dia. Ezequiel, capítulo 2, verso 3. O livro não se preocupa com os tempos dos gentios. O livro não se preocupa com os tempos dos gentios. Um período totalmente detalhado do livro de Daniel. Em vez disso, esse intervalo é ignorado e a profecia de Ezequiel retoma com o milênio, quando Jerusalém voltará a ser o centro do governo de Deus. As profecias de Ezequiel estão cheias de símbolos e imagens. O livro pode ser dividido em 4 partes. A seguir veremos. Capítulos 1 ao 24 reporta a casa rebelde de Israel. Ezequiel, capítulo 3, verso 9. Esses capítulos são organizados cronologicamente e contam a invasão iminente dos caldeus e a destruição de Jerusalém. Capítulo 24. Capítulos 25 ao 32. Trata de o julgamento das 7 nações gentias. Amon, capítulo 25, verso 1. Moabe, capítulo 25, 8. Edom, capítulo 25, 12. Filístia, capítulo 25, 15. Tiro, capítulos 28, 26, 28, o 28, verso 19. Sidom, capítulo 28, verso 20. E Egito, capítulos 29 a 32. Capítulos 33 ao 39 fala sobre o retorno do renascente, o retorno do remanescente, que necessariamente inclui o julgamento sobre Israel e aqueles que se opõem a essa restauração. Interessante, ele fala sobre o remanescente. Capítulos 40 ao 48 reporta o templo milenar futuro.
Vamos lá. Na primeira divisão, Ezequiel narra a partida da glória de Jeová do templo. Ezequiel, capítulo 1, verso 28. Em primeiro lugar, vemos que a glória se levanta do querubim e se remove para a entrada da casa. Ezequiel, capítulo 10, verso 4. Daí, ela se remove para o portão leste da casa do Senhor. Ezequiel 10, versos 18, 19. E, finalmente, a partir do meio da cidade para a montanha, no lado leste da cidade, Ezequiel 11, verso 23. A glória de Jeová retorna ao templo milenar na quarta divisão, entre aspas. E a glória do Senhor entrou no templo pelo caminho da porta, cuja face está para o lado do oriente. E levantou-me o Espírito e me levou ao átrio interior. E eis que a glória do Senhor encheu o templo. Ezequiel, capítulo 43, versos 4, 5. Vou deixar um espaço aqui para o irmão, alguém quiser fazer algum comentário, mas pode colocar aqui essa passagem de Ezequiel 10, 18, 19. Ezequiel 10, 18, 19. Ezequiel 10, 18, 19. 18, 19. Então saiu a glória do Senhor de sobre a entrada da casa e parou sobre os querubins. E os querubins alçaram as suas asas e se elevaram da terra aos meus olhos, quando saíram. E as rodas os acompanhavam. E cada um parou à entrada da porta oriental da casa do Senhor. E a glória do Deus de Israel estava em cima sobre eles. Essa porta, entrada da porta oriental da casa do Senhor, os irmãos se recordam o que é? Qual foi a pergunta mesmo? Oi? Qual foi a pergunta mesmo que você fez? Pode repetir? Aqui no verso 19, diz assim: E os querubins alçaram as suas asas e se elevaram da terra, ou seja, alçaram, abriram as asas e subiu, bateram asas, elevaram da terra aos meus olhos. Quando saíram, e as rodas os acompanhavam, e cada um parou à entrada da porta oriente da casa do Senhor. A entrada da porta oriente da casa do Senhor. Que reportagem é essa? A entrada da porta do oriente da casa do Senhor. Está se referindo a qual local?
Eu tinha até um... Na verdade, eu tinha, alguns dias atrás eu tinha lido um pouco sobre essa passagem, e aí eu até, por incrível que pareça, está ainda até salvo aqui algo que o irmão escreveu sobre esse essa questão que você trouxe aí, que ele diz assim, né? A sensação parece ser que a glória de Deus viajou do Santo dos Santos até a soleira do edifício do templo. Depois atravessou o pátio do templo e agora estava à porta do portão leste. Ela estava se afastando do templo e prestes a deixar os pátios do templo. Aí fala que ele escreveu também: a última menção do Oriente visão, nesta visão remonta a Ezequiel 18, ou Ezequiel 8, verso 16. Eu vou ler aqui o que diz lá. Então ele me levou ao pátio interno da casa do Senhor, e ali na porta do templo do Senhor, entre o pórtico e o altar, estavam cerca de 25 homens de costas para o templo do Senhor, e com o rosto voltado para o leste, adorando o sol. Aí ele fala aqui, né, onde 25 sacerdotes se voltaram para o oriente e adoraram o sol. Mas os homens que se voltaram para o oriente, adorando o sol, devem ter olhado através da visão para o portão. Seus olhos estavam tão ofuscados pela bola de luz criada que que não conseguiam ver a luz verdadeira. Aí ele fala aqui também, rapidinho. É um pensamento impressionante e chocante que a glória de Deus estivesse prestes a deixar o templo por completo. No entanto, Ezequiel também nos dirá mais tarde, em Ezequiel 43, verso 2 e 4. Vou ler aqui também. E eis que a glória do Deus de Israel vinha do caminho do Oriente, e sua voz era como o som de muitas águas, e a terra resplandecia com a sua glória. Era como a aparência da visão que tive, como a visão que tive quando vim para destruir a cidade. As visões eram como a visão que tive junto ao rio Quebar, e caí com o rosto em terra. E a glória do Senhor entrou no templo pelo portão que dá para o oriente. A glória do Senhor retornou ao templo renovado, como a aurora de um novo dia, como o som de muitas águas. Ela veio. Este, disse Deus, é o lugar do meu trono. E a casa de Israel não mais contaminará. Aí ele fala aqui para finalizar, observe que quando o Senhor finalmente retorna, ele é visto voltando para o portão leste. Aí ele cita de novo Ezequiel 43, o verso 4, né, que dá ênfase a isso que ele falou. A glória do Senhor entrou no templo pelo portão que se dá para o oriente. Foi o que eu achei aqui a respeito do que o irmão perguntou. No caso de tudo que o irmão falou aí, estaria se referindo na terra Jerusalém, o templo em Jerusalém? Sim, pelo que eu entendi também foi isso. Pronto. Então, vamos ao que eu estou analisando aqui. Ou seja, quando se fala em alçaram as suas asas, no caso dos querubins, é que cá na frente na explicação é que aquele momento que estava passando-se por isso aí, a glória de Deus estava se afastando aos poucos, né? Ela estava se afastando. E depois é que vem aquela outra explicação que você deu para o retorno.
por algum momento dito aqui pelo próprio Ezequiel, de que havia um retorno da glória de Deus para a sua entrada lá no mesmo lugar, que seria pelo leste, né? Ou seja, o leste é o local onde o sol nasce. Eu entendi, agora eu entendi a situação. Agora, a minha pergunta, eu gostaria, independente de outro irmão aí, está entendido aí que a circunstância do leste, da entrada e o nascimento do sol, com as circunstâncias vamos dizer assim, da glória de Deus, se afastando ou retornando. No caso da porta do Oriente, no caso da porta do Oriente, não sei se tem alguma explicação aqui embaixo, eu não tive a oportunidade de olhar, seria como se fosse a porta do Oriente, seria o local que o Senhor, o Deus naquela época, né, chamado também de Senhor, pelo Velho Testamento, diferente do nosso agora, que a gente já sabe que o Senhor é Jesus Cristo, foi colocado como a porta de proteção do Éden. Lembra disso? Tem alguma coisa a ver? Irmãos, eu me lembro de um estudo de uma vez que o irmão Lemão fez, se a gente procurar até no YouTube, encontra. Ele cita todas as portas em referência a Jerusalém. Essa porta que cita aí, a porta do Oriente, Sim. ela é a porta que entravam os reis, ela é a porta principal. Ela é citada como a porta mais bela, mais bonita e tudo. Entravam os reis e os sacerdotes por essa porta. Acho que era bom a gente, em outro momento, dar uma revisada nesse vídeo que o irmão Lemão fez, porque nesse vídeo, ele é um estudo longo até. Ele cita todas as portas. Tem a porta do esterco, tem a porta da misericórdia, tem várias portas citadas e cada uma tem um significado e todas elas representam um momento da vida do Senhor ou um momento no tempo vindouro, né, na questão lá do milênio. Mas eu acho que seria bacana dar uma visitada nesses estudos, né? Obrigado, irmão Renan. Já até anotei aqui. Citação do Oriente, porta principal, filho do irmão Lemão. Segundo as pesquisas também fala que ela é voltada para o Monte das Oliveiras, né? Isso. Essa porta oriental voltada para o Monte das Oliveiras, quando Jesus entrou, né, montado no jumento, também foi nessa direção aí. Então ela realmente é a porta principal, né? Ok. E os povos, os inimigos de Israel, quando invadiam, eles conhecendo toda a profecia, né? Porque isso acabava rodando o mundo antigo. A primeira coisa que eles faziam era fechar essa porta, porque eles não queriam que a profecia se perpetuasse. Interessante. Ok. Algum irmão quer fazer alguma complementação de explicação ou também pergunta para tirar alguma dúvida? À vontade. Então vamos retornar lá, irmão Jefferson. O texto. Mais uma vez, obrigado, irmão Renan. Já anotei aqui, viu? Parte obrigatória de assistir. Vamos lá. Mais embaixo, né? Primeiro. Paramos aqui, né? Primeira divisão, né? Sumiu aqui para mim, viu?
o texto. Já fiz um talentoso city tour aqui no esboço, viu? Eu acho que se achar Lamentações de Jeremias fica mais rápido, que é Ezequiel logo em seguida, né? Pode subir. Aqui, né? Vamos lá. Na primeira divisão, Ezequiel narra a partida. Vou embora. Realmente partiu. Irmão Newton, Oi? eu me perdi aqui, mas Ezequiel terminamos, não? Agora é Daniel. Fechamos Ezequiel? Está logo atrás. Eu acho que faltou um pedacinho, não foi, não? Bom, vamos a Daniel. Entrou no templo, caminhando pela porta, está ao lado do Oriente. E levantou seu espírito. Ok. Ezequiel 43, verso 4, 5. Ok. Pode passar para Daniel. Daniel. De todos os profetas do Velho Testamento, Daniel é provavelmente aquele com quem estamos mais familiarizados. Existem inúmeras lições práticas a serem aprendidas com a vida desse jovem que propôs em seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei. Está lá em Daniel, capítulo 1, verso 8. Sua fidelidade é registrada por Ezequiel. Ezequiel 14, verso 14. E como fiel em meio a uma nação gentia,
ele é uma figura para nós do remanescente judeu nos dias vindouros. Como profeta na corte dos reis gentios, ele é usado nos, entre aspas, templos dos gentios. Está lá em Lucas, capítulo 21, verso 24. Do versículo 4 do capítulo 2 até o final do capítulo 7, o livro está escrito em aramaico, entre parênteses, siríaco. Daniel, capítulo 2, verso 4. Os conquistadores gentios tinham em sua língua a mente de Deus em relação à autoridade que haviam recebido dele. O livro pode ser dividido em duas partes. Os 6 primeiros capítulos nos dão a história dos monarcas de Nabucodonosor, rei da Babilônia, até Ciro, o persa, Daniel, capítulo 6, verso 28. E a interação de Daniel com eles. Aqui estão os princípios gerais relativos aos tempos dos gentios. Os detalhes desse período são abordados nos 6 capítulos restantes das visões de Daniel. Existem 4 nações gentias, começando com o Império Babilônico sobre Nabucodonosor. Esse reino seria sucedido pelo persa sob Ciro, que por sua vez seria suplantado pelo grego sob Alexandre, o Grande. O império final, o Império Romano, conquistaria os gregos. Daniel viveu para ver a grandeza do Império Babilônico e sua queda para os medos e persas, mas não além. No entanto, o detalhe em que ele descreve eventos futuros é extraordinário, suficiente para confundir historiadores. Embora o Império Romano tenha declinado e desmoronado, nenhum reino substituto surgiu em seu lugar. Nos dias vindouros, o Império Romano reaparecerá em sua forma final como uma confederação de 10 nações, um animal terrível e espantoso. Está lá previsto em Daniel, capítulo 7, verso 7. Neste livro, também descobrimos que 70 semanas ou períodos... Se eu der uma subida aí, eu me perdi, peraí. 70... Ok. 70 semanas ou períodos de 7 são determinadas sobre o povo de Daniel, os judeus, e sobre a cidade santa de Jerusalém. Está lá em Daniel, capítulo 9, verso 24. Do mandamento de restaurar e construir Jerusalém, Neemias, 2. É isso mesmo? Ok. Até o Messias, o príncipe, haveria 69 semanas, 7 mais 62. Daniel, capítulo 9, versos 25, 26 a 26. Quando cada semana é considerada como sendo 7 anos, descobrimos que as 69 semanas, ou
483 anos foram cumpridas com precisão. Além disso, um príncipe virá, entre parênteses, do povo que destruiria Jerusalém, os romanos, e firmará uma aliança com, entre aspas, os muitos. John Nelson Darby, por uma semana. Esta é a final da 70ª semana, Daniel, capítulo 9, versos 26 e 27. As 70 semanas se encerram com a introdução da justiça eterna, prevista em Daniel, capítulo 9, verso 24. Claramente, isso ainda é futuro. A semana aterradora final, um período de 7 anos, dividida em 2 períodos de 3,5 anos, é futura. Daniel, capítulo 9, verso 27, e capítulo 7, verso 25. O presente dia de graça em que vivemos, desde Cristo ao arrebatamento, é omitido nesta linha do tempo, pois as, entre aspas, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Daniel, capítulo 9, verso 24. Essa passagem aqui, irmãos, é a passagem que nos alegra, né? Verdade ou não? É a passagem que nos alegra. Há uma definição e uma separação entre o que seria o povo judeu, ou seja, o povo de Deus terreno, e onde está ali naquela parte omitida a circunstância e o fato do povo de Deus, igreja. Amém. Alguém quer fazer alguma explicação técnica dentro do livro bíblico? Podemos subir? Irmão, eu ouvindo a leitura desse tópico aí, né, que entrou em Daniel, lá logo no começo, é interessante se o irmão poder voltar lá, que é Vamos voltar. Pronto. É só dizer aí qual é o parágrafo. Deixa eu dar uma olhada aqui rapidinho. O primeiro começa de, o segundo como, o terceiro o livro. O quarto, Logo no começo, quando fala, logo quando inicia mesmo o tópico, né, de Daniel. de todos Depois os que acabou. profetas do Testamento, Daniel é provavelmente aquele com quem estamos mais familiarizados. Isso. Existem inúmeras lições práticas a serem aprendidas com a vida desse jovem que propôs em seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei. Daniel, capítulo 1, verso 8. Sua fidelidade é registrada por Ezequiel em 14:14, e como fiel em meio a uma nação gentia. Ele não é uma figura para nós do remanescente judeu nos dias vindouros. Pronto, irmão. Eu pensei um pouco assim sobre... só até aí mesmo. Porque eu pensei um pouco sobre essa questão quando fala da decisão que Daniel tomou, né? Aí eu pesquisei assim bem rápido aqui o que significa a palavra, né? Um dos significados da palavra contaminar no hebraico. Aí aparece aqui, né? Carrega a ideia de poluir ou manchar.
Aí a gente pode pensar, né, que esse pedido que Daniel fez, né, ele fala, né, ter pedido que não se contaminasse, implica, né, nós sabemos disso, que ele, esse pedido dele, consequentemente, culminou no fato de que ele deve ter explicado, né, eu creio, né, pelo menos eu entendo que ele deve ter explicado para esses no qual ele fez esse pedido o porquê dele ter pedido, né, para não se contaminar. Ou seja, eu creio que ele não deu a entender que queria evitar a comida, né, do rei em si, por outros motivos que não fossem aquele que a lei determinava, né? Então a gente pode, tipo assim, se eu vou ler bem rápido por causa do horário, tipo em Isaías 59:3 diz, né? Pois as suas mãos estão contaminadas com sangue e os seus dedos com iniquidade. Os seus lábios falam mentiras e a sua língua profere perversidades. Tem outra referência que diz aqui em Sofonias, capítulo 3, verso 1. Ai da rebelde e da corrupta, da cidade opressora. Também tem Malaquias, capítulo 1, verso 7, que fala: vocês oferecem comida impura no meu altar, mas perguntam, em que sentido nós os contaminamos, dizendo, a mesa do Senhor é desprezível, né? Então, eu creio que esse pedido que Daniel fez foi muito claro. Ele, com certeza, ele falou da sua fé, né? Ele explicou para eles o porquê dele pedir para não se contaminar, né? Com com esse banquete, né, do rei. Ele fala, né, mas Daniel propôs em seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Por isso pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Então, se ele disse que fosse permitido que ele não se contaminasse, óbvio que haveria uma interrogação da parte desses que ouviu essa palavra contaminar, o porquê, né? Aí só conjecturando mesmo. Então, isso, para mim, isso fica bem solene nessa questão. E aí eu pensei em outra coisa, né? Quando fala assim, para que não se contaminasse. Eu entendo assim dessa questão também. Se os irmãos entenderem que estou falando alguma coisa fora da palavra, podem corrigir, mas creio eu que Daniel e os amigos deles, né, eles consideravam a comida do rei impura por pelo menos três razões. Primeiro, e que é algo sem dúvida, né, a comida ela não era adequada, né? Segundo, que muito provavelmente, né, era sacrificada aos ídolos, né, aos ídolos dele. Terceiro, comer a comida, né, do rei implicava não só no fato de estar comendo ali, mas também em comunhão, né, implicava na comunhão com o sistema cultural da Babilônia. E é interessante assim, outro ponto dessa passagem aí, que Daniel, quando nós vamos ler assim Daniel, a gente não vê ele se opor ao nome que foi dado a ele, porque ele sabia, né, quem era, e os outros, né, lá no caso de Babilônia, poderiam chamá-lo como eles quisessem. Daniel também ele não se opôs à educação babilônica, porque ele sabia, né, no que acreditava, ou seja, ele tinha fé genuína no que ele tinha, né, de conhecimento do Senhor Jeová. Daniel também, para não perder o raciocínio aqui, ele não se opôs à educação babilônica, porque ele sabia no que acreditava, mas, por derradeiro, né, ele se opôs à comida, né, que foi oferecida, porque comê-la, né, era uma desobediência direta à palavra de Deus. Aí tem até
Tem até uma questão que o irmão Lemão escreveu, que ele diz assim mesmo: pelos padrões orientais, compartilhar uma refeição era comprometer-se com a amizade, tinha um significado de aliança, né? E aí você vê assim também que ele, como diz, né, nem com vinho que ele bebia, né? Ou seja, a gente vê também que Deus nunca proibiu de beber vinho, né? No entanto, quando você vai, assim, você entende um pouco das culturas pagãs, né? A maior parte do vinho sempre foi oferecida, não só do vinho, mas da carne também, era dedicado aos deuses dele. Então, Daniel, ele e os amigos dele se recusaram, né? Aí só para finalizar mesmo, irmão, só mais um pensamento mesmo. Quando fala, né, Daniel propôs em seu coração. Ou seja, nisso aqui, Daniel ele ilustrou algo, né, que serve para nós, né, de como vencer uma provação, seja ela qual for, difícil ou muito difícil, e glorificar a Deus diante de outros, né, em meio a essas situações. Primeiro, Daniel ele propôs isso, né? Ou seja, o coração deve estar nessa situação decidido. Por isso que fala Daniel propôs em seu coração. Ou seja, ele decidiu isso de antemão que não faria concessões. Outra questão que eu pensei aqui quando fala, né? Daniel pediu. Ou seja, ele pediu para o quê? Para ser dispensado da mesa do rei. Ele fez um pedido, como nós sabemos, e creio que sim, né? Foi um pedido educado, que demonstrava também discrição. Ou seja, o que é que nós podemos entender, para finalizar mesmo, sobre isso, é que defender, né, se assim eu posso dizer, a nossa fé, não implicará no fato de que nós devemos ou seremos desagradáveis. Ou seja, para defendermos a nossa fé, nós não precisamos ser desagradáveis, não precisamos, né, não temos necessidade alguma de sermos ignorantes e etc. Eu pensei nessas questões aqui e só até aqui. Ok. Aproveitar rapidinho, 9:05, né? O irmão falou aí sobre o contaminar. Eu estou aqui com o dicionário Vini de William Wright Jr. E ele fala o seguinte sobre o contaminar, que no hebraico seria o halal, diferente do consumir, que é o halan. O halal, que é o contaminar, ele diz o seguinte: poluir, contaminar, profanar ou começar. Esta palavra é usada mais de 225 vezes no Antigo Testamento. Como verbo, halal é usado no que parece ser em dois modos bastante diferentes. Em um sentido, a palavra quer dizer contaminar ou profanar. No segundo uso, a palavra tem o sentido de começar. Ou seja, de começar é tratado lá em Gênesis, mas o de contaminar e profanar é tratado realmente aqui. Aí tem mais. O uso mais frequente desta raiz hebraica é no sentido de profanar e contaminar. Pode ser uma contaminação ritual, como o resultado de contato com corpos mortos, está lá em Levítico 21:4, ou a profanação cerimonial do altar sagrado pelo uso de ferramentas para talhar pedras, Êxodo 20:25, os lugares santos, Ezequiel 7:24, o nome de Deus, Ezequiel 20, verso 9, e até o próprio Deus, Ezequiel capítulo 22, verso 26, podem ser profanados. A palavra é usada para descrever a corrupção resultante de atos, inclusive sexuais ilícitos, como a prostituição, está lá em Levítico 21, verso 9, ou a violação
da cama do pai, que essa é uma circunstância já prevista na primeira ocorrência, que é de Gênesis, capítulo 49, verso 4. No caso do aqui exposto, como o irmão disse, está mais para contaminar e profanar. E aí pode ser feito tanto profanar quanto contaminar, a título de até alimentação, em todos esses itens que foram aqui citados. Então, você pode ter profanação e contaminação em relação a corpos mortos, você pode ter profanação da cerimônia de altar sagrado, você pode ter também a profanação de lugares santos, você pode também fazer pelo próprio nome de Deus. Ou seja, coisas pesadas. Algum irmão quer fazer mais algum comentário? Já passou do horário, irmão. Só um rapidinho, só para... Eu creio que vai ter alguma referência do que o irmão Tiago estava falando. E eu me lembrei aqui de 1 Coríntios 5, né? Versículo 11. Versículo... eu creio que tem... Pelo que o irmão Tiago trouxe, eu creio que tem todo sentido. Faz todo sentido. 1 Coríntios 5, verso 11. Verso 11. Mas agora vos escrevi que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, for devasso, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com o tal nem ainda comais. Então, eu pensei nessa passagem, porque eu creio que o que o irmão falou aí faz todo sentido, né? E aí eu creio que pode ser até aplicado agora para o nosso tempo, né, também, essa questão, né? Só esse comentário breve. Ok. O irmão George, ele até colocou um versículo aqui, né, sobre o que eu tinha... Só para... Ele até colocou aqui, né, corrobora com o que o irmão quis trazer, né, que ele colocou aqui Colossenses, capítulo 4, verso 6, diz, né, a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Só até aqui. Colossenses 2. Colossenses, deixa eu ver aqui de novo. Colossenses 4, verso 6. Atos ou Colossenses? Verso 6. Verso 6. Subindo. Isso. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Perfeito. Algum comentário a mais? Se não, retornando aí a palavra para o irmão Jefferson. Irmão Jefferson, as ordens. Ok, irmãos. Vamos ver onde nós vamos continuar na próxima segunda, assim o senhor permitindo. Deixa eu só ver aqui. Pronto. Próxima semana, segunda-feira, os profetas menores. Vou estar aqui tirando a gravação.